Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo. E eu começo fazendo uma pergunta para você refletir sobre isso, sobre essa pergunta ao longo de todo o programa. Você já teve uma experiência com batismo com o Espírito Santo? Ainda não. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser ao longo desse programa, pode ser logo mais quando você estiver na igreja. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso na sua vida. Agora, você quer entender o que é o batismo com o Espírito Santo? Nós vamos tratar desse assunto agora nesse programa, tá bom? Aliás, é um programa que é feito em série, ou seja, você quiser aprender mais, compreender o contexto, você vai assistir aos programas anteriores que estão todos na playlist com esse título, Batismo com o Espírito Santo, dentro do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Ali você encontra os programas anteriores e vai poder também desfrutar de uma quantidade de revelações maravilhosas que têm sido trazidas aqui, tá certo? E aqui estamos hoje os pastores presentes para essa edição do programa, pastor Antônio Carlos Peixoto, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor José, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Wallace e mais irmãos. Pastor Wallace Rosete, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Peixoto e os irmãos que nos assistem, a paz do Senhor também. Muito bem, para quem assistiu a edição anterior do programa, sabe que a gente estava falando sobre Gideão e sobre a operação de Deus ali no Velho Testamento, a operação do Espírito Santo do Velho Testamento, na pessoa de Gideão. E não conseguimos fechar tudo, né? Tá tantos detalhes, tantas coisas lindas, maravilhosas que estão ali, que nós estamos dando continuidade agora nessa edição, aquilo que já começamos no programa anterior. E aí, a gente começa por onde? É uma boa pergunta. Boa pergunta. O Josias, como você muito bem falou, é uma operação maravilhosa do Espírito Santo. E a gente fala batismo com o Espírito Santo na igreja, nas aulas. E quando a gente para se aprofundar, aí a gente vê aquilo que temos falado nos outros programas, que o batismo com o Espírito Santo, ele hoje é para a igreja como um todo. Como nós vimos no passado, na aula passada, primeiro a experiência de Gideão, né, que é rica, 5 capítulos do livro Juízes, Gideão está presente, em que ele faz um teste com o Senhor e a água cai no novelo, né, de lã, e depois cai em toda a relva. Então, mostrando que o batismo com o Espírito Santo estava presente no passado, só que no passado foi a vida de... O Senhor levantava um homem, levantava outro, e depois o Senhor derramou o batismo sobre toda a carne, a profecia de Joel, né, que nós vamos chegar lá também. Então, a vida de Gideão, ela é repleta do Senhor falando, se mostrando, ele tendo visões do Senhor, revelações, entendimento, encorajamento, tudo isso que o Espírito Santo está fazendo hoje. Então, queremos mostrar para os nossos irmãos e amigos que estão vendo o programa que a operação do Espírito Santo, ela não é um ato isolado do projeto. Não, ele está presente ao longo da história da Bíblia, registrado na Bíblia, e que o Senhor operou maravilhosamente, que a gente só descobre quando se lê. Então você lê, você descobre a operação. Eu gostaria, Josias, de dar início a esse mais um programa com Juízes, capítulo 7, quando eles vão lutar contra os midianitas. E o Senhor fala para Gideão no versículo 2, diz o Senhor Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Então o Senhor falou, olha, tem muita gente com você, nós vamos fazer vamos separar um grupo menor, porque quem vai operar é o Senhor. E eu faço uma pergunta de retórica para os companheiros, para os irmãos que estão nos assistindo, estão nos dando esse prazer de assistir esse programa e os demais programas que estão no nosso canal. Quem é que está operando hoje na vida da igreja? Quem é que opera na nossa vida hoje? Depois do entendimento do batismo com o Espírito Santo, nós não podemos nos arvorar
de achar que nós estamos fazendo alguma coisa. Não fazemos nada. A única coisa que fazemos é, Senhor, tem misericórdia, como eles falavam, e hoje falam a mesma coisa, e da mesma maneira que o Espírito Santo se apresentava a eles, o Senhor pelo Espírito Santo, hoje o Senhor pelo seu Espírito se apresenta à igreja. Então o Senhor falou, tem muita gente aí, vamos tirar um pouco aí para vocês não ficarem todos cheios pensando que vocês estão fazendo uma coisa, não estão fazendo nada. Que é exatamente isso que nós fazemos, nada. Sentamos, aguardamos, esperamos e o Senhor que faz tudo por nós. E obedecemos. Pronto, obediência é fundamental, a necessidade é inerente ao homem e o pecado também, mas se o povo, falando no programa anterior, o povo pecava, clamava ao Senhor, o Senhor ouvia. Hoje, se pecares, lembra que tem o sangue de Jesus, que purifica o homem de todo pecado. Lembra que tem um advogado do céu. Hoje pecamos, lógico. O sangue tem poder, nos purifica e o Senhor está presente na nossa vida. Então, para dar início, para começarmos o programa. Glória a Deus. Wallace. Bem, então eu vou ler um texto também, Peixoto, colaborando com o que você falou, que eu achei que é muito interessante, a ação do Espírito Santo, como que é a ênfase do nosso programa, né? No capítulo 7 ainda, no verso 13, Peixoto, Juízes, de Juízes, diz assim, chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, né? Isso deu um sonho, aí, e dizia, eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriam e caíram, e o transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas, né? Então o Senhor deu um sonho. Aí você vê o sonho e o discernimento. Quando o Senhor orienta que dividisse, como diz no verso 16, diz assim, então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas, cantos vazios com tochas neles acesas. Verso 20, assim tocaram as 3 esquadrões as buzinas e partiram os cantros e tinham nas mãos esquerdas tochas acesas e nas suas mãos direitas buzinas e tocavam e exclamavam, espada do Senhor e de Gideão. Então, que coisa notável. O Senhor dá um sonho, veio o discernimento, como é que seria, a estratégia dada pelo Senhor, né? E o que aconteceu? Quando eles tocaram as buzinas, quando eles quebraram os cantos, tocaram as buzinas, o exército, o arraial dos midianitas, um feriu ao outro, eles correram e um feriu o outro com a espada, e eles correram. Agora a gente traz para nós, né? Como que o Espírito Santo dá vitória à igreja. A vitória da igreja é a mesma operação. Senhor revela, dá sonhos, revelações, visões. A igreja, o culto profético, aqui é o culto profético, Peixoto. Tinha culto profético aqui. Receberam o sonho, discerniram, trouxeram as estratégicas, igual a gente faz na igreja hoje, como é que vai ser o culto, a visão, o louvor, e eles fizeram tudo isso aqui, e a vitória veio o quê? Os midianitas, quer dizer, o plano do adversário cai por terra. A operação do Espírito Santo, ela confunde o adversário. Confunde o adversário. Completamente. Ela, além de nos oferecer vitórias, bênçãos, experiências que nunca conseguiríamos pelas nossas próprias condições, pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência, ela ainda confunde o adversário, né, de maneira que a força do adversário não nos atinge. Nós somos preservados nisso. Coisa maravilhosa. Interessante. É impressionante como que o Senhor ele preparou esse projeto, centrou na pessoa do seu filho. Né? E a Bíblia fala assim, e aprove a Deus que habitasse em Jesus a plenitude do Espírito. Jesus era cheio. Nós vamos chegar lá também quando falar sobre Jesus. E o Espírito está presente em todo o tempo. Por isso que o Espírito Santo de Deus ele é intocável. Não se toca no Espírito Santo, a não ser para dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como que o Senhor operou, como o pastor Wallace já mencionou, você também, a operação do Espírito Santo, dando dons, dando revelações, e falou, ó, vocês não estão fazendo nada, hein?
Quem faz sou eu, para um homem não se engrandecer. Né? Quem deve ser enaltecido é o nome do Senhor Jesus. Pastor Josias, você comentou a respeito do verso 20. Eu queria que você, nós em off aqui comentamos um pouquinho, o verso 20, quando as tochas e os quadrões, queria que você pudesse dar uma conferida. É interessante porque, do ponto de vista de estratégia de guerra, primeiro, era uma guerra que não tinha condição de ser vencida. A Bíblia diz que as cabanas, né, o exército dos midianitas se perdia de ver, imenso, né, pela campina onde estava ali, né, estava se preparando para a batalha. E Gideão com apenas 300 homens e, como vocês disseram, homens que ele tinha um contingente disponível maior, mas que o Senhor disse, não, tem gente demais, né? Tem gente demais. A bênção vai ser dada, vai ser uma operação minha e não uma operação do homem. E aí eles sobem em 3 grupos, né, as colinas ali no entorno, e ao subirem em 3 grupos, havia alguns aspectos que precisavam ser atendidos para que a vitória fosse alcançada. Primeiro, a unidade. Todos precisavam, eram 300 homens que precisavam agir rigorosamente em sincronia. Era unidade. Era preciso, se um deles saísse do script, saísse da unidade, colocava a perder todo o projeto ali, né? Eles tinham que estar... É corpo, né? Tinham que estar dentro de uma experiência de unidade de corpo para viver aquela bênção. Segundo, que tudo começava pelo quebrar do cântaro. Né? Eles tinham uma tocha acesa, sobre essa tocha um cântaro, e esse cântaro ele fazia com que a luz e o calor daquela tocha se restringisse ao ambiente do cântaro. Estava acontecendo ali dentro. Mas a primeira coisa para que o milagre acontecesse era que esse cântaro precisava ser quebrado, cântaro de barro. Vazio, né? Vazio. Mas precisava ser quebrado, né, para que a beleza, a luz daquela tocha, ela se fizesse ver. Então, o homem que se permite quebrar, se permite se desfazer do seu eu, abrir mão de qualquer coisa que impeça a ação do Espírito Santo, quando ele se quebra na presença do Senhor, o que aparece é o Espírito Santo. Né? É a chama que é tipo do Espírito Santo. Então, eles tinham numa mão a tocha acesa, na outra mão eles tinham uma buzina. Né? E aí a gente se lembra que nós tratamos num programa anterior de Jericó, né? O toque da buzina e ali na obediência, na direção, na unidade, no corpo, as muralhas de Jericó ruíram. Então você tem essa experiência e você tem, então, mais uma vez ali a buzina, que é tipo do louvor, né? O louvor ao Pai, a adoração. Né? Você tem o Espírito Santo, que é a tocha acesa, tem o louvor do Pai. E na palavra deles, a espada do Senhor. Deixa eu fazer uma inserção aqui, né? É como se ele dissesse assim, a espada do Senhor, que é a mesma espada de Gideão. Né? Porque o texto literal é espada do Senhor e espada de Gideão. É a mesma, que é tipo de Jesus, que é a palavra viva. Então você tem uma operação da Trindade ali. Não pode ficar de fora a ação do Espírito Santo, que é o objeto do nosso assunto aqui, né? E você tem, como já foi falado aqui, uma vitória grandiosa, o adversário foi confundido, né? E o nome do Senhor glorificado numa vitória impressionante que foi vivida ali pelo povo de Israel. E o povo, nós já falamos, o povo não fez nada, né? O que eles apresentaram foi profeticamente, né? Eles não sabiam que estava fazendo nada profeticamente. Eles estão dando uma história, né? Mas eles apontavam para o que o Espírito está fazendo hoje com a igreja, né? Como nós falamos aqui, eles tinham que estar no mesmo corpo, que é uma doutrina que nós pregamos e vivemos, que você só entende se te for pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, você não entende o que é corpo. Né? Você entende o que você quiser fazer. Um monte de gente, cada um fala alguma coisa,
cada um acha de um jeito, cada um acha do outro jeito, que não ganha batalha nenhuma. O corpo é vitorioso, porque o corpo é de Jesus, circula nele um sangue, que é do Espírito Santo, e a igreja hoje tem que estar revestida desse mesmo entendimento, um corpo vivo, vivo por causa do sangue. O sangue parou de circular, a enfermeira fala, doutor, o doente parou. Quer dizer, o sangue parou de circular. Então, a igreja, para ser uma igreja viva, o corpo de Jesus, tem que ter o Espírito circulando. O Espírito falando, dando dons, o louvor, como você muito bem falou, ao final do versículo, né? E eles, versículo 20, e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. Estava ali o anúncio da palavra de Jesus. Antes tocava a buzina, né? Uhum. Que é o louvor ao Senhor, um louvor revelado, um louvor que é diferente completamente. Nós que temos experiências em ouvir louvores, em ouvir canções, aquilo que é do Espírito Santo entra na sua alma, você vê que aquilo que é do Espírito Santo, ele opera uma mudança em você. Quando você ouve um louvor que é revelado pelo Espírito Santo, alguma coisa muda em você. Alguma coisa acontece. Deus fala com você, você tem outra revelação. Por isso que os nossos cultos, ele tem essas fases que o Senhor mostrou que tem que ter. Uhum. Um clamor pelo sangue para você voltar a estar dentro do santuário, que é o lugar que nós não devíamos nunca ter saído, e não devemos sair ao longo do nosso dia, né? Dentro do Santíssimo Lugar, onde tem a figura da arca, o propiciatório, os arcanjos de cima, dentro da arca a palavra revelada, as tábuas da lei, que é a palavra revelada do Pai, o maná, que é a figura de Jesus, a vara de Arão, que é o tipo do Espírito Santo, dentro de uma arca de madeira, que é a obra na vida do homem. Você tem que estar ali, e para você estar ali, você tem que clamar pelo sangue. Você precisa do Espírito Santo. Por isso estou clamando pelo sangue. Então, os nossos cultos têm essa característica. Você clama pelo Espírito Santo. Primeira coisa, na pessoa do sangue. Pelo sangue, que é a pessoa do Espírito Santo. Clamou, você muito bem. Você entra no Santíssimo Lugar. Para que você vai estar no Santíssimo Lugar? Porque ali tem a presença da Trindade, o ministério dos anjos, te trazendo as informações. Tem um louvor ao Senhor, louvor revelado pelo Espírito Santo. O irmão sobe o púlpito. Deus vai falar com você, aí passa, você vai para casa com o que no coração? Com o irmão que pregou, que você foi liberto? Não. Foi com a palavra que veio, porque é por revelação do Espírito Santo, por unção do Espírito Santo. Então, ela transforma. Ela abençoa, ela te muda o rumo da sua vida. Então, esse trecho, essa passagem, ela é muito significativa para nós e reflete aquilo que o Espírito Santo está fazendo hoje na nossa vida, perfeitamente. Glória a Deus. E a gente fica a pensar sobre isso porque cada um daqueles 300 viveu a sua experiência, individualmente. Cada um teve a oportunidade de tocar a buzina, cada um quebrou o cântaro, cada um tinha sua tocha acesa, cada um teve o seu grito, tinha a sua preocupação. Tinha medo, tinha tudo. Tinha tudo. Cada um viveu a sua experiência sozinha. Mas não foi a experiência de um homem só que fez com que aquela bênção fosse vivida. Né? Quer dizer, é a mesma coisa da nossa experiência de corpo no que tange à igreja. Né? Então, eu vou à igreja, a minha tocha está acesa, a do irmão também está acesa, a do outro também está acesa, a do outro também está acesa. Nós juntamos em uníssono, elevamos ao Senhor um louvor, nós obedecemos a orientação, tem a hora certa de começar o culto, tem tudo. E o que é que vai acontecer? Uma grande vitória para a obra, para o projeto, para a nossa vida, né? E o adversário é confundido. Não, e o interessante, você vai falar agora, fica tranquilo que eu vou passar a palavra para você agora, meu irmão. E eles tinham as tochas acesas dentro do cântaro, e o cântaro tinha que estar vazio, não podia estar cheio, senão ou ele está cheio de alguma coisa ou cheio da tocha. A tocha e o que está no nosso coração não combinam.
Então você tem que esvaziar para o Espírito Santo fluir em você e essa revelação e muito outras que nós vamos passar aqui para os irmãos. A revelação do corpo, ela é fundamental para o entendimento da nossa Glória a Deus. da obra do Espírito Santo na nossa vida, junto com o Espírito Santo. Pastor Wallace, desculpa. Não, é só para concluindo, mostrando a importância, né? Ele falou que cada um tinha uma importância, a importância de um contexto, né? De um todo, né? Você vê, um sonho direcionou toda a vitória. Perfeito, Né? isso. Um sonho que foi trazido, o discernimento veio, que só o Espírito Santo pode dar, né? E aí a estratégia seguindo a orientação do Senhor. Não tem como perder. A igreja também. Eu acho extraordinário isso aqui, porque é um exemplo aqui para ser citado até no culto profético, né? Que coisa. Porque o sonho norteou todas as decisões e a vitória. O exército, que é numeroso, a palavra é que eles correram desesperado com o som que eles ouviram, com a claridade que eles viram, quer dizer, ofuscou tudo, né? E depois um feriu o outro com a espada. Eles não fizeram nada. Quando ele está espada de Gideão, espada do seu, espada de Gideão. Aí começou no escuro ali, eles feriram um ao outro e a vitória é extraordinária. E a vitória da igreja, cada culto nosso é uma vitória, né? São vidas que se rendem ao Senhor, que aceitam o Senhor, que deixa a vida, o Espírito Santo revela, mostra. Isso é notável, é extraordinário. Parece que nós estamos falando aqui do culto nosso que vai ter daqui a pouco na igreja. Não é verdade? O Wallace, e eu vou falar uma coisa para você, para Josias. É só um adendo aqui, a nossa palavra, é a questão da valorização dessa operação do Espírito Santo. Né? Nós não vamos entrar no detalhe de que cada tocha no passado representava um exército, um grupo que confundiu o adversário. Mas isso não é importante aqui para nós. Mas o importante é isso que você falou, e é a valorização da obra do Espírito Santo. Hoje você crê que o Senhor que levantou você para esse ministério, que é ministério por revelação, que você não está preocupado com nada material, está preocupado. Você entendeu que o Espírito Santo falou a seu respeito, entendeu que você é guiado pelo Espírito Santo, nós temos que valorizar isso. Essa valorização, ela é fundamental para a nossa vida como crente e para a glorificação do nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, nosso tempo já se esgotou. Mas, se Deus quiser, semana que vem a gente volta continuando com esse tema. Continuamos no livro de Juízes? Sim. Certamente. Tem muita Tem coisa. muita coisa, hein? Sim, tem muita coisa. Que coisa maravilhosa. E talvez no livro, e talvez com Gideão, né? E talvez ainda com o Gideão. Vamos ver. Mesmo que tenha uma parte você já notável. falou com o Gideão, quantos dons espirituais, quantos sonhos que você muito bem lembrou. Glória a Deus. Peixoto, Pai Senhor. A paz, Senhor querido. A paz, Senhor a todos. Wallace, Pai Senhor Jesus. Pai do Senhor. Muito bem. Para você que nos assiste, eu quero convidar você a fazer 3 coisinhas, se você está no YouTube. Se não tiver, pode até ir lá no YouTube, no nosso canal, curta, comente, compartilhe esse conteúdo, porque ele é importantíssimo para o nosso crescimento como plataforma, nosso crescimento, o crescimento da mensagem, da evangelização, né? O conteúdo ele se torna relevante, é a expressão que se usa, e você faz parte disso, tá bom? Mas que Deus te abençoe, continue vivendo uma experiência com o Senhor, acompanhando a programação da TV Manaim. Se Deus quiser, na semana que vem a gente está de volta. A paz do Senhor Jesus.